Olá pessoal, eu sou a professora Michele Nogueira. Nessa segunda parte da videoaula de Tecnologia de Pescados, a gente vai dar continuidade ao que nós já vínhamos conversando sobre a conservação do pescado. Então, no vídeo anterior, eu vinha falando para vocês sobre a questão dos controles dos parâmetros, né, dentro da indústria, quando a desidratação ocorre por desidratadores, né, os parâmetros como a temperatura, a umidade relativa, a circulação do ar, né, que é o que a gente observa aqui nessa imagem em nível industrial, e faz com que a gente tenha um produto muito mais padronizado, né, do que quando os pescados são secos de forma natural, em que esses parâmetros não são controlados. Mas uma questão que é importante com relação à secagem, né, é que a umidade final do pescado ela deve ser inferior a 10%, que garante, então, a conservação desse pescado, uma vez que ele seja armazenado de forma adequada, né? A temperatura durante a secagem do pescado é muito importante que ela não exceda os 30 graus Celsius para evitar perdas de qualidade, né? Especialmente por desnaturação proteica em função da temperatura elevada. Essas proteínas do pescado, elas são de extrema suscetibilidade, né? Elas têm uma desnaturação bem facilitada, digamos assim. Até por isso o pescado ele é um produto alimentício que tem alta digestibilidade das suas proteínas. É um alimento que é aconselhado, por exemplo, para a alimentação de pessoas idosas que têm mais dificuldade de absorver proteínas, né? E digerir essas proteínas. Então, em função disso, a temperatura é um parâmetro que tem que ser bem controlado na secagem, né? Os pescados de tamanho médio e grande, eles devem ser abertos ou cortados em filé, dependendo do tamanho, quanto maior, mais aconselhado o corte, né? Isso se dá em função de aumentar a superfície de contato com os parâmetros de secagem, realmente, para que essa secagem ela ocorra de forma uniforme em todo o pescado. E essa conservação, esse tipo de conservação, ele é mais indicado para pescados magros, porque em função das características da quantidade de gordura dos seus ácidos graxos, que são suscetíveis nesse caso, como vocês podem ver, né, na própria imagem a gente pode ver, vai ter circulação de ar aqui. Então, o que eu falei para vocês? Os ácidos graxos poliinsaturados, eles têm muitas insaturações e em contato com o oxigênio, né, tem a possibilidade da oxidação desses ácidos graxos, gerando características de rancidez, né, rancidez oxidativa, que vai causar um sabor e um odor desagradáveis ao produto. Então, sempre que se vai desidratar, se prioriza, então, aqueles pescados que têm características de serem magros, com percentuais de gorduras baixos. Nosso próximo método é a defumação, que nós também já vimos nos princípios e métodos de conservação de produtos cárneos em geral. A defumação, ela não é uma técnica de conservação que é aplicada sozinha, né? Então, ela é realizada anteriormente à salga e à secagem do produto e posteriormente à defumação. Nós já conversamos, né, que a defumação se utiliza da combustão, da queima, né, de madeiras pré-selecionadas, que vão gerar essa fumaça, vão se depositar na superfície do pescado. E se ela for a quente, também a questão da temperatura já promove um pouco a conservação também do produto, mas no caso dos pescados ela pode ocorrer tanto a frio quanto a quente, tá? Na defumação a frio, a temperatura do ar ela não pode ultrapassar os 30 graus, justamente por ser uma defumação a frio. E também, né, os 30 graus, eles discorrem da mesma questão que nós comentamos antes, da temperatura de secagem lá, né, em função da desnaturação proteica. E na defumação a quente, né, aí já se pretende o cozimento do pescado ao mesmo tempo que promove a defumação. Então, os produtos vão ser diferenciados, mas a defumação ela é uma etapa posterior, então, à salga e à secagem. Já com relação às conservas, né, pessoal, nós vemos vários pescados em conserva. É comum a gente encontrar no mercado sardinha enlatada, atum enlatado, entre várias outras variedades de pescados que são enlatados. Então, nada mais é do que o processo de esterilização, né, dentro das latas. Mas existem uma série de etapas. Então, a primeira delas, para a produção de conservas, é o preparo do alimento, né? Se ele vai ser cortado, se vai ser filetado,
se vai retirar a cabeça, enfim. Cada espécie de pescado vai ter a sua característica, né? E a agroindústria vai definir que tipo de produto também quer oferecer para o consumidor. O preenchimento das embalagens, né? Porque a conserva ela tem um líquido de preenchimento, que pode ser tanto salmoura quanto em óleo, né? E depois vai se realizar a evacuação do espaço de cabeça. O que é o espaço de cabeça? Seria o espaço que fica entre a quantidade de alimento que tem no interior da lata e a tampa. Então, essa porção que fica ali, ela contém ar, contém oxigênio, né? Então, ela precisa ser retirada através de um equipamento na indústria. Então, se promove a evacuação desse espaço de cabeça e se promove o fechamento das latas, normalmente por um processo que é denominado recravação, que vocês vão estudar quando aprenderem a questão de embalagens, tá? Posteriormente, né, essas latas elas vão ser lavadas com água e detergente para serem higienizadas, né? E aí vão sofrer o tratamento térmico. O tratamento térmico das conservas é a esterilização, né? Então, para garantir a eliminação de 99,9% dos micro-organismos, incluindo esporos e toxinas, né? E logo na sequência, então, se promove o resfriamento dessas latas, a limpeza, a rotulagem e o armazenamento delas para comercialização. E por último, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo de um produto que ele é bastante encontrado, o surimi e seus derivados, tá? Ele é encontrado como uma matéria-prima e não como um produto final. Normalmente ele é utilizado para criar e imitar texturas em função das suas características, tá? O surimi ele é um termo japonês que significa músculo de pescado picado, e embora não se remeta apenas ao pescado picado, né? Durante o seu processamento, né, são eliminadas as espinhas, o tecido conjuntivo e tudo aquilo que não pode ser considerado não funcional, para obter então uma massa de actina e miosina com conteúdo aquoso similar ao original do músculo do pescado. Então o surimi, de uma forma simplificada, ele é um extrato de proteínas miofibrilares de pescado, que por isso tem uma elevada capacidade gelificante e emulsificante que vai servir de matéria-prima para produzir e elaborar vários produtos alimentícios derivados do pescado, né? E com essa capacidade, então, pela capacidade gelificante, emulsificante que ele tem, das suas características, de criar e imitar algumas texturas. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma imagem de surimi comercializado aqui no nosso país. Então, pessoal, dentro do que a gente propôs da tecnologia de pescados, né? Era isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e nos encontramos então na unidade curricular 6. Bons estudos para vocês!